Olá, meus queridos! E aí, beleza, pessoal? Mais um vídeo de história aqui do nosso canal. A história linda do professor Marquinho, tá, galera? Mais um vídeo, né? Na sessão Café com o professor Marquinho. Pessoal, antes do vídeo em si, eu acho que é de utilidade pública, vou aproveitar então esse momento. É importante destacar, gente, a manutenção, tá, do isolamento social, manutenção do distanciamento social, seguindo as recomendações da OMS, as recomendações do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais de saúde, dos médicos especialistas em saúde, que nesse momento defendem esse distanciamento social como um mecanismo, um meio de evitar, né, de lutar contra a expansão dessa pandemia do coronavírus. Beleza, galera? Então vamos seguir os especialistas, os caras que estão nesse momento lutando intensamente para cuidar da nossa saúde, ok? Beleza? Vamos lá ao nosso vídeo, continuação invasões holandesas, galera. A continuação, na verdade, das invasões estrangeiras, então segunda parte, invasões holandesas. Mas para falar das invasões holandesas, nós temos que entender o contexto histórico, envolvendo ali o Brasil com a Europa e tal, tá? Vamos lá. Primeiro elemento importante é a União Ibérica. Até 1578, então, nós temos o governo de Dom Sebastião, que morre, né, naquela ação cruzadista, uma mentalidade cruzadística típica da época. Ele morre no Marrocos, e com a morte ele não deixa herdeiros, né? Você tem um momento, até 1580, assume um tio e tal. E como ele não deixa, até deixa, mas o mais próximo quem é? É o Filipe II, rei da Espanha. E aí, em 1580, nós temos a unificação das coroas de Portugal e Espanha, formando o mesmo país. Aí você fala, pô, mas não é possível, a população portuguesa aceitou isso numa boa. É um outro momento, galera. O que a população poderia fazer? Né? Se a nobreza, de certa forma, boa parte da própria burguesia portuguesa permite essa unificação, é complicado, fica difícil. Mas é importante entender que nessa unificação, o Brasil, de certa forma, Portugal consegue manter ali o controle ali, administrativo do Brasil, tá? Bom, enfim, mas o que isso tem a ver com as invasões holandesas? Tudo a ver, né? Porque o Brasil ali é o grande produtor de açúcar, né? Produz grande quantidade de açúcar, e a Holanda tinha uma relação de parceria naquele momento muito forte com Portugal. Os holandeses chegaram a financiar, inclusive, parte da própria produção de açúcar no Nordeste, participavam do próprio comércio de açúcar. A gente vai ver isso desde o final do 16 até no 17. Né? A Holanda tem participação, chega inclusive uma participação considerável, inclusive até de levar o açúcar aqui do Brasil para ser revendido no mercado europeu. Os holandeses também pegavam esse açúcar, refinavam, vendiam com preços melhores. Então a Holanda tem uma participação muito forte nesse mercado. E o problema é que, se por um lado Portugal tem uma boa relação com a Holanda, o mesmo se dá com a Espanha. A Espanha tem uma relação tensa, tá? Até porque a Holanda obteve a independência da Espanha em relação à Espanha, então uma relação tensa entre eles, certo? Tranquilinho. Aí entra também o contexto da própria Contra-Reforma. A Espanha é aliada de primeira hora, de primeiro momento do papado, né, da Igreja Católica. A Holanda é majoritariamente protestante. Então tem toda uma série de eventos envolvidos aí. Outro grande momento é a Guerra dos 30 Anos. Né? Não dá para falar na invasão holandesa, sem a Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos que criou as condições para isso. O assunto não é uma guerra em si. Então vamos apenas ilustrando. A Espanha e a Holanda estavam em lados opostos. Então a Espanha e Portugal formando a União Ibérica, né, de um lado, junto com a Áustria, da dinastia, ambas com dinastia Habsburgo, ligadas ao Papa, e do outro lado a Holanda, junto com a França, junto com a Inglaterra, com os principados protestantes na Alemanha. Então você tem um grande conflito europeu, tá, um grande conflito. Então Espanha e Holanda são inimigas. Tá? Então você tem uma situação muito tensa, que permanece, continua muito tensa e piora com o embargo açucareiro. Aqui vai e volta, tem momentos que a Holanda tem permissão para comercializar o açúcar e outros não. E aí você tem um embargo definitivo, né? após o início da Guerra dos 30 Anos.
Então a Holanda já não pode mais comercializar o açúcar brasileiro. Ela, claro, isso acaba gerando mais problemas. E uma alternativa encontrada pelos burgueses, pela burguesia mercantil holandesa, ali, com a ajuda do próprio governo, é exatamente a criação da Companhia das Índias Ocidentais, lá em 1621. Tá? A Companhia das Índias Ocidentais, que é a grande companhia capitalista mercantil com apoio da coroa, que tem como grande objetivo a tomar posse, ocupar exatamente o Brasil, né, o Nordeste brasileiro, as regiões produtoras de açúcar. Ok? Gente, fechou o nosso contexto histórico? Vamos para a invasão da Bahia. A invasão da Bahia ocorre lá em 1624, vai até 1625, por uma razão óbvia. Pô, essa Bahia, Salvador é a capital, né, da colônia, então você pensa, eu vou dominar um território, eu vou dominar a capital. Não é isso? É assim. Tá? Então a capital, a sede, prende o governador geral e pá e tal. Acontece que há uma situação que acaba sendo um problema para a Holanda. Né? Primeiro, a resistência local, que foi bem maior do que os holandeses imaginavam, né? Liderada pelo Matias de Albuquerque, que mobiliza ali a população local e tal. E há também a ação de uma armada luso-espanhola, são mais de 50 navios, que conseguem cercar Salvador. Né? Quem conhece bem ali Salvador, ali tal, Salvador então é cercado, né, por tropas brasileiras, lideradas pelo Albuquerque, né, e cercada também por navios, embarcações espanholas e portuguesas. Então os holandeses isolados, a companhia não consegue fornecer recursos para essas tropas que estão ali e, obviamente, acabam sendo derrotadas. Então você tem a expulsão dos holandeses, que praticamente quase leva à falência da Companhia das Índias Ocidentais. Não fosse, olha que coisa muito louca, uma grande companhia capitalista holandesa com apoio da coroa, não fossem as ações de pirataria. Então, graças às ações de pirataria dessa Companhia das Índias Ocidentais, os caras conseguem, inclusive, roubar um carregamento considerável de prata da Espanha e tal. Eles conseguem uma nova capitalização, mais recursos. Então, eles conseguem um montante muito elevado de recursos e planejam uma nova invasão que ocorre em 1630. Ok? Então, vamos à invasão de 1630. Essa durou, hein? É de 30 até 1654, com a expulsão dos holandeses. Essa ocupação holandesa se divide em 3 fases. Vamos lá. 3 fases. Certinho? 3 fases. Cafezinho quentinho para ajudar aqui os neurônios. Vamos lá, galera. Primeira fase de 1630 a 1635. Que é a fase da conquista. Que chique, fase da conquista. Essa fase da conquista, o próprio nome diz, né? Os holandeses vão dominar Pernambuco, vão se estabelecendo. Há uma forte resistência local. Você tem resistência liderada pelo próprio Matias de Albuquerque, que é um verdadeiro demônio para os holandeses, né? Então você tem uma resistência local que consegue segurar parte das ações holandesas. Acontece que dessa vez não há possibilidade, até porque a Guerra dos 30 anos está em sua fase decisiva, né? Então a Espanha e Portugal não conseguem enviar tropas, recursos aqui para conseguir expulsar os holandeses, e aí os holandeses conseguem se estabelecer em grande parte com a ajuda, olha que louco, com a ajuda também de muitos senhores de engenho, os senhores de engenho, a elite local dos senhores de engenho, que estavam obviamente preocupados com aquela situação de guerra, de conflito constante. Imaginem todos os vários engenhos destruídos, estradas destruídas, portos, a dificuldade para os próprios senhores de engenho de vender o açúcar no mercado internacional. Tudo isso leva os senhores a pensar o seguinte: tá claro que quem tem mais recursos, quem tem melhores condições aqui são os holandeses, então nós vamos apoiar os holandeses, ok? Fechou? Simples assim. E troca, os holandeses garantiram recursos, garantiram inclusive empréstimos para a reconstrução desses engenhos. Aí entra a segunda fase, a fase 2, que é a fase da acomodação.
fase da acomodação, que vai de 35 a 44. Para falar dessa fase, é importante destacar o principal período dessa fase, exatamente o chamado Era Nassau, né, que vai de 1637 a 1644. Essa Era Nassau que marca o auge do domínio holandês no nordeste do Brasil. Alguns elementos são importantes, né, esse período de Nassau. Primeiro, a expansão para outras regiões do Nordeste, ali não só em Pernambuco, até ali praticamente em Alagoas, até o Maranhão, né? Então você tem do Maranhão, do litoral do Maranhão até o litoral de Alagoas, um vasto território. Nassau, inclusive, tentou conquistar em vão, né, a Salvador, acaba tendo derrotado, mas ele conquista a maior parte do coração da economia colonial brasileira na época, que é o Nordeste brasileiro, essa é a faixa litorânea. Então, uma grande faixa de domínio holandês, ele aumenta. E, ao mesmo tempo, ele conquista boa parte das regiões fornecedoras de escravos, lá na África Ocidental, regiões que estavam sob domínio português, que são conquistados pelos holandeses. E, consequentemente, dificulta a própria capacidade de Portugal de fornecer escravos africanos para o Brasil, que leva Portugal a incentivar a escravização das populações indígenas no interior da colônia, com apoio dos bandeirantes, que é o assunto da próxima aula. Beleza, galerinha? Bom, é o seguinte. Então, nessa fase de domínio, conquista ali, é um auge, é um período que muitos afirmam, nossa, que de esplendor, ele vai investir em artes, pintura, escultura, vai modernizar o porto lá de Recife, construir estradas, trazer artistas, garantir liberdade religiosa. Massa, quer dizer que se o Brasil fosse colonizado pela Holanda, então o Brasil seria os Estados Unidos da vida? Esquece, nada a ver. Essa é uma questão muito discutida. É claro que ele traz toda essa modernização. Ele é um homem de formação humanista. Tá? Estamos falando de um homem de formação humanista. Aí lembro do Renascimento, tá? Racional e tal. Mas lembrando que a Holanda, a Companhia das Índias Ocidentais, é uma companhia mercantilista. Então você tem, por exemplo, a manutenção do latifúndio, a manutenção do trabalho escravo, na monocultura voltada para exportação, todos os pilares do chamado sistema de plantation, do sistema colonial. Então, se o Brasil tivesse sido totalmente dominado pela Holanda, cara, o que teria mudado? Nós seríamos esse mesmo país pobre, subdesenvolvido, teríamos os mesmos problemas subdesenvolvidos, só que falaríamos provavelmente holandês, né? Mas enfim, tá? Essa é uma questão importante. A Holanda não tinha como objetivo mudar o modelo de colonização, tá? De maneira alguma. Bom, é o seguinte. Nassau acaba entrando em divergências com a companhia que exigia o pagamento dos empréstimos por parte dos colonos e tal, o negócio fica tenso, e Nassau decide deixar então o Brasil, ele é substituído, e com a saída de Nassau praticamente vem a terceira fase, né, que é a terceira e última fase, que é a fase do declínio, da expulsão dos holandeses, que vai de 1644 a 1654. Mas ainda dentro do período Nassau, alguns eventos merecem atenção. Em 1640, preste atenção, nós temos o fim da União Ibérica. Então Portugal se separa da Espanha, tá? Se separa da Espanha, agora sob a dinastia de Bragança, com a ajuda da Holanda. Uau! A mesma Holanda que tinha tomado boa parte do território brasileiro. Fala sério, é entender isso. Mas para Portugal era vital a ajuda ali, né? Com a ajuda holandesa eles conseguem a independência, a separação em relação à Espanha, ok? Aí promovem, é claro, acordos ali com a Holanda, de certa forma, por um lado, aceitando a dominação holandesa em troca de indenização e tal no Nordeste, principalmente em Pernambuco, certo? Mas aí fica uma espécie de jogo dúbio, né? Jogo dúbio. Portugal, por um lado, aceita, mas ao mesmo tempo começa ali a articular junto com as forças locais uma ação para enfraquecer os holandeses. Galera, e aí nós temos a insatisfação por parte dos senhores de engenho, que já não estavam mais felizes, até principalmente com os holandeses, os banqueiros holandeses cobrando suas dívidas. E aí nós temos a formação da insurreição pernambucana, lá em 53 e 54, as duas grandes batalhas de Guararapes,
Tá? Não, aí é importante entender, né, a mobilização local, das tropas locais, estamos falando de tropas populares, né, de mulatos, escravos ali, índios, os vaqueiros, né, a população local, com também a presença da elite local que decide apoiar agora a causa da insurreição. E o próprio Portugal, né, o próprio coroa portuguesa, percebendo ali as vitórias nas batalhas de Guararapes, a coroa portuguesa rompe, né, definitivamente com a Holanda, apoia esse movimento que acaba levando à expulsão dos holandeses. Isso em 1654. É claro que a Holanda não aceita coisa nenhuma, não curte nem um pouquinho. E aí nós temos como consequências, é importante entender também as consequências desse domínio holandês. Primeiro, a decadência do açúcar brasileiro, do próprio Nordeste em si, tá? Como grande produto brasileiro, até porque você tem a concorrência holandesa, a Holanda passa a produzir açúcar também nas suas colônias nas Antilhas. Não só a Holanda, depois você tem também a França, a própria Espanha, a Inglaterra também produzindo açúcar ali no Caribe, nas Antilhas. Então Portugal perde aquele quase monopólio na produção de açúcar, tá? Aí nós temos o início de decadência, tá, do açúcar e decadência do próprio Nordeste em si. A maior dependência de Portugal em relação à Inglaterra, né? É importante entender outro contexto histórico nessa época, a ascensão ali da chamada República Puritana de Oliver Cromwell, um governo burguês, né, mercantil, né, capitalista e tal, e esse governo da Inglaterra entra em choque direto com a própria Holanda. Nós temos guerras contra a Holanda em 52 e 53, e a Inglaterra ajuda Portugal a restabelecer suas possessões lá na África, ajuda Portugal a retomar o tráfico negreiro, tá? Galerinha, tranquilo? É claro que isso leva Portugal a ficar cada vez mais dependente, cada vez mais refém, né, da própria Inglaterra. Então isso, a Inglaterra vai crescendo, vai se tornando uma grande potência cada vez mais, vai se tornando uma potência, e Portugal ficando cada vez mais dependente, certo? Falaremos sobre isso nas próximas aulas também, ok? E para fechar, a busca de novos produtos para exportação, né, tal. Então, no caso, Portugal vai investir em outras coisas, como por exemplo a produção da pecuária bovina lá no sul, né, no Nordeste, as drogas do sertão lá na Amazônia e tal, visando, é claro, não tirar um pouco a quase total dependência das exportações de açúcar. E também incentivando a busca por metais preciosos lá nos Bandeirantes, que é assunto da próxima aula. Galerinha, um forte abraço e um beijo para todos vocês e até a próxima aula.